confia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Te adoramos, Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça pra Ele, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Peça pra Ele, dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já. Peça mais uma vez, dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu
Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Declare: quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero ouvir a igreja declarando: quero beber do teu rio, Senhor. Quero beber. Peça para Ele: sacia minha sede, lava o meu. Eu quero fluir, eu quero em tuas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, rebaba, oreandere, andere lá. Oh, recandere, balastere, andere lá. Tu és a fonte, Senhor. Oh, nós queremos beber dessa fonte neste dia, neste culto. Viemos aqui, Senhor, sacia a nossa sede. Sacia a sede desse meu irmão, dessa minha irmã. Oh, poderoso, maravilhoso Deus, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Com a mão no coração, os olhos fechados, canta para Deus: quero beber. Declare: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga para Ele: tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Deixa essa música ser a tua oração e deixa ela chegar ao coração de Deus. Quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Meu Deus, estamos aqui, ó Pai, porque queremos, meu Deus, beber da tua fonte. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso auxílio, Tu és, meu Deus, o nosso fundamento. Se estamos de pé, meu Deus, é porque o Senhor tem nos fortalecido.
E eu te peço, meu Deus, fica conosco neste dia. Ah, meu Deus, derrama sobre nós a tua virtude, a tua graça, a tua glória. E que essa reunião seja, meu Deus, mais um momento onde nós possamos fortalecer a nossa fé, a nossa comunhão, e que nós possamos provar da bondade do Senhor. Que a gente possa, meu Deus, provar da tua misericórdia. Abençoa, meu Deus, esta reunião, cada pessoa que aqui se encontra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Tem vencedor nessa igreja? Sejam bem-vindos. Pode sentar, por gentileza. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem vai beber da fonte que Deus dá, diga glória a Deus. Isaías capítulo 50. Abra lá, por favor. Isaías capítulo 50. O versículo 10. Isaías capítulo 50, o versículo 10. Chuvinha boa essa madrugada? Só um pouquinho, né? Isaías 50, versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormento jazereis. Olha que coisa séria. Mais uma vez, Isaías capítulo 50, o versículo 10 e 11, que diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faísca, andais entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormenta jazereis. Você vê que ele começa com uma pergunta: quem é entre vós que tema e ouça o nome do Senhor? Ele não está falando com o povo rebelde, ele não está falando com o povo pecador, ele não estava falando com as pessoas que viviam a vida errada, ele estava falando, dirigindo essa palavra para pessoas que eram fiéis a Deus. E eu pergunto: quem é de Deus aqui? Ele está chamando. Quem é no meio de todos aqui aquelas pessoas que temem a Deus? Quem há no meio de todos aqui aquelas pessoas que ouvem a voz de Deus? Repito, ele não está falando com os rebeldes, não está falando com os infiéis, ele está falando com o povo de Deus, o povo fiel. E ele dá alguns conselhos. Qual o conselho que ele dá? Ele diz: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu. E aqui, irmãos, a primeira lição que eu tenho hoje é o seguinte: irmão, não é porque eu sou de Deus que quer dizer que eu estou livre das lutas. Ele está chamando aqui quem é que teme a Deus e quem é que ouve a voz de Deus. E ele diz para esse povo: quando as lutas vierem e você não tiver luz nenhuma, confie no Senhor, no nome do Senhor, e firme-se sobre o seu Deus. Às vezes a gente tem um pensamento: estou com Deus, não tenho luta. Até o Senhor Jesus enfrentou batalhas, foi ou não foi? O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis, mas a ordem foi: tem de bom, ou seja, a direção foi: não desanima. Quem é de Deus, irmãos, não está livre das lutas. Quem é de Deus tem solução para todas as lutas. É aí que é a diferença. Quem está sem Deus não tem a solução. É o que eu sempre digo aqui na igreja: quem tem Deus. Por isso que eu sempre tento ensinar você a ter esse compromisso com Deus. Porque diz lá em 2 Crônicas, quer ver? Abre lá, 2 Crônicas, não estava na mensagem, mas veio agora ao coração, capítulo 15.
Por que a gente, pastor, incentiva a estar sempre com Deus? Vou te explicar agora. Sempre está buscando, sempre está em comunhão. Versículo 1, 2, só esses, 1 e o 2. Todos acharam? Diz assim: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ou seja, aqui foi um momento espiritual. O Espírito de Deus vem sobre Azarias, filho de Obed. E o que ele fala? Olha, continua lendo comigo. E disse, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, o rei no caso, todo Judá, a tribo de Judá, e Benjamim, a tribo de Benjamim. Qual foi o segredo? Qual foi o recado? O Senhor está convosco enquanto vós estáis. Agora, o que é estar com Deus? Aí ele diz: se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, completa por gentileza. Aí o versículo 3 eu não ia ler, mas vamos ler. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro. Então, olha só o que aconteceu. O Espírito de Deus se apodera de um, e na presença dele, ele começa a falar para o rei, para a tribo de Judá e para a tribo de Benjamim. Ele está falando o quê? Pessoal, Deus está com você se você estiver com ele. E como é que funciona? Se você busca, você acha. Se você busca, você tem. Mas se você o deixar, se você deixar de buscar também, ele também te deixa. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender hoje é, irmãos, por eu ser de Deus, não quer dizer que eu estou livre das lutas. Até eu penso, irmãos, que por eu ser de Deus, eu sou uma ameaça para o inferno. E o diabo vai tentar me derrubar. Mas se Deus é por nós, tanto que ele diz para o povo: ó, pessoal, quem aqui no meio está ouvindo a voz de Deus, respeitando a Deus? Então, ó, quando as lutas vierem, aí ele dá outro conselho: confia no nome do Senhor. Porque às vezes a gente quer resposta para tudo. Quando uma pessoa pede atendimento, muitas pessoas falam: pastor, por quê? E eu falo de coração, irmãos, eu não tenho resposta para tudo, eu não vou mentir, eu não vou inventar, eu não tenho a resposta para tudo. Mas uma coisa que eu aprendi é, eu não preciso ter resposta de tudo, eu não preciso ter explicação de tudo, que eu preciso ter fé em Deus. Eu preciso entender que no coração de Deus, o que Deus planejou para mim é algo bom. Porque às vezes a gente está procurando saber o porquê disso, o porquê aquilo, porquê essa situação. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o projeto de Deus não falha. Eu estava conversando com o Ananias agora, ele estava dizendo: pastor, ontem eu fui no hospital lá para fazer visita, chegando lá não pude, porque estava um caso de emergência, eu não pude entrar. Aí eu estava saindo, nisso que eu estava saindo com a Bíblia na mão, uma jovem falou assim: ora por mim? Ora por mim? O que está acontecendo? Aí tentou suicídio. Foi lá, aí ele falou, fez oração, depois eu fiquei, aí a gente conversou e o Ananias desceu, eu falei: olha como é que Deus faz. Talvez alguns, quando chegou lá, não pode fazer visita, seria revoltado, chateado, gritando, falando mal, porque não sei o que e tal. Não, mas a gente entende, o projeto de Deus é perfeito. Até eu brinquei com ele, falei assim: quem anda com Deus tira onda, porque nunca perde a viagem. Quem anda com Deus, irmãos, sempre vai cumprir o seu propósito. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Mas a gente tem que confiar. E o que está faltando na vida de muitas pessoas hoje é confiar. Porque tem gente que fala assim: eu tenho fé em Deus, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não, mas permanecem. Quem confia em Deus permanece, irmãos, nessa confiança em todo o tempo. Está difícil, mas eu estou confiando. Eu não tenho a resposta, mas eu tenho fé. Eu não tenho a explicação do porquê que está acontecendo, mas eu sei que no coração de Deus, Ele tem um plano para que a minha vida possa ser boa, agradável e perfeita, porque essa é a vontade de Deus.
Isaías, ele está falando isso, repito, irmãos, para o povo fiel. Quem é de Deus aqui? Ele está dizendo, quando a luta vier e você não tiver nenhuma luz, você não tiver nenhuma resposta, você não souber o que fazer, você tem que confiar no nome de Deus. Porque quantos não foram os filhos de Deus que passaram por lutas? Eu falo aqui, eu lembro de Jó. Jó perdeu tudo. Jó perdeu saúde, pastor não perdeu o casamento, mas a mulher dele queria que ele morresse. Então, era praticamente o quê? A mesma coisa. Perdeu o casamento, perdeu saúde, perdeu filhos, perdeu recurso. Mas você vai ver que mesmo na luta, irmãos, mesmo com altos e baixos, até na fé, você vê que Jó não perdia a sua fé. Tanto que a mulher disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele, não vou fazer isso. E mesmo, irmãos, há lutas levantando, você via Jó orando. A Bíblia diz que Deus abençoou a vida de Jó quando ele orava pelos seus, o quê? Amigos. Mas quem já leu o livro de Jó aqui? Quem tem amigos que nem eles, irmãos? Não precisa do quê? Porque estava lá Jó, na dificuldade, na luta, aí chega um... Fala assim, ó, você está assim porque você é pecador, você precisa tomar vergonha na cara, tradução na linguagem de hoje. Era mais ou menos isso. Mas ao invés de ele guardar mágoa no coração, você vai ver Jó orando por eles. Você vai ver Jó confiando no nome de Deus. Irmãos, olha para a Bíblia, todas as pessoas que passaram por lutas e decidiram confiar no nome de Deus, deu certo. Foi o caso de Jó. Foi o caso de José. Quem lembra do caso de José aqui? Irmão, José sofreu só um pouquinho, não foi? Não, Daniel que foi lançado na cova dos leões. Pessoas que talvez, se alguém perguntasse, por que você está passando por isso? Diriam, não sei. Se alguém perguntasse, Jó, por que aconteceu tudo isso? Ele diria, não sei. Daniel, qual foi o crime que você cometeu para ter sido jogado na cova dos leões? Não sei. A única coisa que eu fiz foi orar, isso é crime? Talvez alguns perguntariam, José, por que você passou por todo esse perrengue? Talvez ele diria, eu não sei. Mas foram pessoas que decidiram confiar no nome do Senhor. Irmãos, confie em Deus. Tem gente que está confiando mais no laudo médico do que em Deus. Tem gente que está confiando, posso falar a verdade aqui, mais no político do que em Deus. Tem gente confiando mais no advogado do que em Deus. Tem gente confiando, mais no recurso do que em Deus. E Deus está lá no céu dizendo assim, se você confiasse mais em mim, eu já teria resolvido tudo isso. Só que às vezes a gente, quando passa a luta, a gente tenta fazer o que é o versículo 11, que daqui a pouco eu vou explicar. Que ele está dizendo, tem gente acendendo o próprio fogo. Eu não tenho que viver na minha luz, eu tenho que ver debaixo da luz de Deus. E ele está no versículo, na última parte do versículo 10, ele disse assim, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu. Você vê que tão importante confiar no nome de Deus. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? Ele disse, tu vem a mim com espadas, escudos e lanças, mas eu vou contra ti no nome do... Aí lembra que Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, irmãos, pegarão nas serpentes, escorpiões. Você vê que Jesus deixou tudo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo, irmãos, que o nome de Jesus tem poder. O nome do Senhor tem poder. Com o nome de Jesus você pisa na serpente, no escorpião. Com o nome de Jesus, irmão, você expulsa o demônio. Com o nome de Jesus você declara saúde. Com o nome de Jesus você quebra ciclos de maldição. E vou falar de um testemunho meu. Quando eu fui para os Estados Unidos, muitos me perguntam, pastor, o senhor sabia falar o quê? Nada. Só o português. E até foi engraçado, que eu lembro que a gente chegou numa madrugada, aí estava indo para Nova York, aí o missionário me perguntou, Daniel, você fala espanhol? Aí eu brinquei, né? Esse, um pouquinho. Ele foi, então domingo você abre a reunião para mim. Falei, onde eu fui me meter? Jesus. Irmãos, eu não sabia falar nada. Havia momentos que eu falei, a única coisa que eu vou fazer
é falar buenos dias, Deus te bendiga, muita alegria, e só cantar, e deixa Deus agir. E dias que eu tinha que pregar, aí era automático, chegava de manhã, buenos dias, vamos falar com Deus. Então, aí começava a orar, o povo começava a orar, aí cantava um louvor lá em espanhol, e só música antiga, que já tinha tanto no português como no espanhol. Renueva-me, Senhor Jesus. Aí é fácil, né? Nada de música com letra gigante. Aí, ok, Daniel, agora você vai fazer reunião dia tal. E, ô Jesus, eu lembro que estava uma luta aquelas semanas, eu chegava a perguntar, pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O povo não, falava, nem eu. Mas Deus está no controle. Era uma batalha, irmão, que só Jesus. Quem já foi para um lugar, para um país que não falava o idioma, meu Jesus. Até que um dia eu veio, peraí, mas Jesus disse que no nome dele nós não falaríamos novas línguas. Eu sei que está falando também do Espírito Santo, mas pela fé eu acredito que no nome de Jesus Deus pode me capacitar. E comecei a orar no nome de Jesus. Falarei novas línguas, falarei novas línguas, falarei novas línguas. E para a honra e a glória de Jesus, irmãos, em pouco tempo, já estava fazendo culto, já estava pregando, falando em outros idiomas, para a glória de... Não é minha. Mas eu aprendi isso, eu tenho que fazer minha parte, tenho, mas confiando no nome do Senhor. Tem gente que está até fazendo a sua parte, mas deixou de confiar em Deus. Deus está dizendo, se você confiasse em mim, tanta coisa já teria sido resolvida, mas você está tentando fazer do seu jeito. E ele dá um outro conselho dizendo, e firme-se sobre o seu Deus. A palavra afirmar aqui no hebraico, ela ela dá o significado de depender totalmente. Depender totalmente. Então, olha o que ele está dizendo para nós aqui hoje, o profeta. Todos aqueles que confiam, que são de Deus, que são fiéis, aprenda, toda vez que a luta se levantar, confia no nome de Deus e dependa totalmente dele. Porque a Bíblia fala que uns confiam em carros, outros confiam na sua própria força. Tem gente que confia no dinheiro que tem. Eu oro para que você seja uma pessoa muito próspera, mas isso não vai te levar para o céu. Tem muita gente que está confiando no seu conhecimento. Irmãos, mas eu digo, chega uma hora que a nossa sabedoria, ela tem limite, a de Deus não. Então a minha dependência tem que ser totalmente de quem, irmão? De Deus. Porque tudo que você coloca diante de Deus, Deus sustenta. Se você colocar a sua casa diante de Deus, por mais que a luta venha, Deus vai sustentar a tua casa. Se você colocar o seu casamento diante de Deus, por mais que o mal se levante, o Senhor vai sustentar o teu casamento. Pastor, estou com uma luta muito séria na minha saúde. Então coloque a tua saúde diante de Deus, firma ela sobre Deus. Porque independente da luta que vier, irmão, Deus vai te sustentar. Davi mesmo disse, fui moço e agora sou, e eu nunca vi um justo ser desamparado. E nem um descendente de Deus, nem descendente do Senhor, a mendigar, irmãos, um pedaço de pão. E tem gente hoje que está mendigando, tem gente hoje que está, irmãos, sofrendo porque está esquecendo disso. A minha vida tem que estar firmada na rocha. Lembra quando o Senhor Jesus disse da casa que é firmada na rocha e a casa que é firmada na areia? Quem lembra aqui? Até, irmãos, ilustra a reunião de hoje. As duas casas enfrentaram tempestades. Tanto a que estava na rocha quanto a que estava na areia. A diferença é, a que estava na rocha, irmão, ela permaneceu de pé depois da tempestade. A que estava na areia, irmãos, ela cedeu. Por quê, pastor? Porque não estava edificada na rocha, está lá em Mateus 7. Aí você pode dizer, pastor, mas é mais fácil, eu fico imaginando, o que deve ser mais fácil, não é minha área, tá? Mas o que deve ser mais fácil construir? Uma casa lá no alto da rocha, irmãos, ou na areia? Eu acredito que, tanto que talvez, pastor, e vamos mais além,
Hoje, muitas pessoas querem ter sua casa na areia, casa de praia, e nada contra. Mas vamos parar para pensar, eu fico imaginando. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um casamento, e na época foi mais ou menos assim. Um irmão da igreja falou: pastor, o senhor faz meu casamento? Eu falei: faço. Que dia? Pastor, ainda vou confirmar. Quando eu confirmar, eu aviso o senhor. Eu falei: tudo bem, perfeito. Nesse meio tempo, apareceu outra pessoa: pastor, o senhor faz meu casamento dia tal, horário tal? Eu falei: faço. Até porque não tem nada marcado nesse dia, eu vou lá e faço. Aí aquela primeira pessoa que tinha conversado comigo: pastor, marquei a data do casamento. Mesmo dia, mesmo horário. Eu falei: ô Jesus, eu dei minha palavra lá atrás que eu faria, e o outro eu já confirmei. Como é que eu faço? Eu falei: Deus, eu vou, tranquilo que eu vou fazer. Senhor, vai na frente. Vai na frente. E naquele dia, irmãos, minha esposa não deixa mentir, mas a gente fez um casamento, deu tudo certo. E já viu casamento que não atrasa? Já viu? E mesmo procedimento, atrasou um pouquinho. Aí fiz o casamento e aprendi. Se é um dia especial, não posso fazer acelerado, não posso fazer corrido. Eu vou fazer o meu melhor diante de... E fiz o casamento. Aí falei para o noivo: olha, não vou poder ficar porque tem outro casamento agora, capaz o pessoal está esperando. Quando eu chego lá, irmão, o pessoal estava numa dificuldade, porque era bem alto o local, o caminhão não conseguia subir. Quando eu cheguei, estava todo mundo esperando e o pessoal ainda estava tentando arrumar o local. Falei: é preparação de Deus. Pronto, não cheguei atrasado. Cheguei antes mesmo de estar decorado. Pronto. Aí fiz lá a cerimônia, tudo tal. Aí depois eu fiquei pensando, às vezes a gente fica tão preocupado, mas Deus resolve tudo para a gente, irmãos. É por isso que a gente tem que firmar em Deus. E não é fácil, irmãos, você construir uma casa no alto do monte, na rocha. Não é fácil, mas no final vai valer a pena. Porque quando vier a tempestade, você sabe, a base é sólida. Às vezes tem gente que fala assim: poxa, pastor, às vezes para estar na igreja eu tenho que abrir mão de certas coisas. Pastor, às vezes para buscar Deus eu tenho que evitar certas coisas. Pode não ser fácil no início, mas lá na frente, quando a luta vier, você vai entender. Valeu a pena. Porque vamos ser sinceros, irmãos, até hoje, friozinho, chuvinha, a cama estava quente? Estava ou não estava? Aí aí tem gente que não deixa o chinelo lá da cama, aí já levanta, põe aquele chão frio. Gente, já dá glória a Deus. É assim? Mais 10 minutinhos, ô Senhor. Mas por que você está aqui hoje? Porque você sabe que no final vai valer. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Tem gente que não entende isso e troca Deus por qualquer outra coisa. E ele está dizendo: quando a luta vier, você que confia em Deus, você que é de Deus, irmão, confia no nome de Deus e fica firme sobre Ele. Dependa totalmente dEle. Aí a última lição para nós terminarmos, versículo 11 diz: todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão e em tormento jazereis. Ele está falando de trevas, escuridão. Ele está dizendo: pessoal, quando a escuridão vier, confie em Deus e firma sobre Ele. E vocês que estão tentando acender a luz para iluminar o seu caminho, você vai ter que andar na sua luz e no seu fogo, hein? E o que ele está dizendo? Não queira acender a sua luz, queira andar sobre a luz de Deus. Porque, repito, no versículo 10 ele está falando de trevas, escuridão. E ele deixa claro: quando você não tiver luz nenhuma, não tenta acender a tua luz. Porque se você acender a tua tocha, irmão, você está tentando iluminar o seu caminho. E se eu pergunto, você consegue se garantir para tudo? Então não queira você iluminar o seu caminho. Deixa Deus iluminar a tua vida. É o que o profeta está dizendo aqui. Se você está na escuridão, você não tem luz nenhuma, eu vou dizer uma coisa para você: se você tentar iluminar o seu caminho, você vai ter que andar nessa luz. E no final vai ser de tormenta. Então não queira ter a sua luz,
Confia no nome de Deus e firma sobre ele, porque o Senhor é a tua luz. Anda na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Irmãos, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então por que eu vou querer acender a minha própria luz? Se eu tenho a luz que é Deus, por que eu vou tentar acender a minha própria tocha para poder iluminar o meu caminho? Porque do jeito que eu iluminar, é o jeito que eu vou, irmãos, caminhar. Só que se eu não consigo me garantir, como é que eu vou garantir o meu caminho que vai dar tudo certo? Então, não queira iluminar o seu caminho por você só. Em outras palavras, não queira resolver por você. Traz a luz de Deus. Não tenta solucionar do teu jeito. Traz a luz de Deus. Pastor, mas é tão bonitinho o senhor falar, mas no mundo real é diferente. Pergunta para Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque eram homens de oração. E quando o rei deu até uma chance, vou dar uma oportunidade. Talvez alguns diriam, agora é a chance, glória a Deus, livramento. A gente curva agora e amanhã a gente pede perdão para Deus. Não, rei, a gente não vai nem esquentar a cabeça com isso, nem vamos responder. Porque, irmãos, eles sabiam, eu não vou acender a minha própria tocha, porque lá na frente o fogo apaga, a chama de Deus não apaga. Eu não vou acender minha luz, porque lá na frente a luz pode apagar, o fogo de Deus não apaga. Deixa Deus iluminar teu caminho. Deixa Deus mostrar a direção. Nós temos que ser aqueles cristãos que oram, meu Deus, eu faço, não faço, eu vou, não vou, se eu for, o Senhor vai ser comigo, se o Senhor for comigo, o Senhor vai me dar a vitória. Era o que Davi fazia. Ah, pastor, é diferente, mas eu preciso hoje fazer tanta coisa para resolver, que senão não vai dar certo. Pergunta para Daniel, o que ele fez para resolver? Chegou para o rei, ô rei, dá um jeitinho para eu nunca mais apareço aqui. Você acha que Daniel fez isso? Não, ele disse, eu não vou acender minha luz, eu vou confiar na luz de Deus. Eu não vou acender a minha tocha para caminhar na minha luz. Eu não vou tentar resolver do meu jeito. Eu vou resolver debaixo da luz de Deus. Repare que todas as pessoas que tentam resolver do seu jeito, lá na frente elas se cansam e elas se frustram. Por quê? Porque o nosso jeito, a força um dia acaba. O nosso jeito, a força um dia se esgota, mas a chama de Deus nunca se apaga. Então tenta resolver do jeito de Deus. Eu falo como pastor, irmãos, a glória é de Deus, mais 20 anos pastoreando. E quantas não foram as vezes que eu dei uma palavra de Deus para uma pessoa, faz desse jeito que Deus está mandando. A pessoa não fez, depois se arrependeu. Aí a gente pergunta, fala, mas irmã, você fez do jeito que Deus, a direção de Deus? Ah, então, pastor, então você acendeu a sua tocha. Você está caminhando na sua luz. Mas agora, quando você faz conforme a palavra de Deus, aí você está andando na palavra do Senhor, que é lâmpada para o teu pé e luz para o teu, e a luz de Deus apaga, o fogo de Deus se apaga, então é nessa luz que você tem que andar. Quem está entendendo o recado? Então, quando a luta vier, confia em Deus. Quando a luta vier, confia no nome do Senhor, que esse nome tem poder. Quando a luta vier, firma em Deus, dependa dEle, e não queira acender a tua luz para iluminar o teu caminho. Anda na luz de Deus, anda na palavra de Deus. Repito, você não precisa ter resposta para tudo, mas você tem que ter Deus em tudo. Vamos orar? Curva sua cabeça, sentado mesmo, feche teus olhos, em nome do Senhor Jesus. E repita assim comigo, meu Deus, Tu és a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Me ensina, Pai, a caminhar conforme a Tua vontade. Eu não quero acender a minha luz, eu quero andar na Tua luz. Por isso eu te peço, ilumina a minha vida, a minha casa, os meus caminhos, em nome de Jesus. Então faz a tua oração, faz a tua oração, pede uma luz para Deus. Está com um problema no trabalho? Pede a Deus uma luz, meu Deus, me dá a tua luz. Está com um problema financeiro? Pede a luz de Deus. Quem pede, recebe. Quem pede, recebe.
Meu Deus, o que eu te peço é, Senhor, fica conosco. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no Teu nome, no Teu poder, na Tua direção. A nossa vida, meu Deus, não está firmada no homem, na capacidade do homem, não está firmada nos recursos. A nossa vida, meu Deus, está firmada no Senhor. No Senhor nós temos fé, no Senhor nós confiamos. Por isso, meu Deus, eu te peço, dá uma luz para essa mulher que anda desesperada demais. Dá uma luz, meu Deus, para esse homem que está perdendo as forças. E que no nome de Jesus, Pai, ele possa testemunhar, ela possa contar esse milagre para a glória do Senhor. Amém? Vamos participar da Santa Ceia? Pega a sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Então, mensagem de Deus para nós. Vê a luta, confia no nome de Deus e firma sobre ele. E não tenta acender a tua luz, anda na luz de Deus. Amém, irmãos? Recado mais claro que isto dos céus, impossível. Amém? Pastor, não é impossível, porque nada é impossível para Deus. Concorda, é só maneira de falar. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, o que ele fez? Tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora o versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai, que diz aí? Uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Nós vamos participar da Santa Ceia agora. Alguns detalhes. Pastor, posso? Depende da tua vida com Deus. Mas então o Senhor me diz sim ou não? É você que tem que declarar sim ou não. Examine o homem a si, porque a resposta que eu te dou é: depende da tua vida com Deus. Pastor, eu estou bem com Deus. Se você está bem com Deus, você sabe a resposta. Pastor, eu não estou bem com Deus. Você também sabe a resposta. Ah, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou viver de aparência. Eu vou participar e aí ninguém vai saber. A Bíblia diz que quem faz isso, além de ser para a própria condenação, é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então isso é coisa séria, não é algo de, vou brincar. Não, eu falo isso, não é porque eu quero expor ninguém, mas eu quero te ver nos céus. Eu quero te ver nos céus. E todo pai, quem é mãe aqui? Deixa eu ver. Às vezes a gente é um pouquinho mais duro com os filhos, que a gente quer a maldade para eles. Não, a gente quer o bem deles. Então eu quero te ver nos céus. E se você diz: pastor, eu ainda não me sinto pronto, tem coisa que Deus precisa melhorar em mim, coisas que eu preciso mudar, ou pastor, estou começando agora, então eu tenho uma caminhada longa pela frente, tem muita coisa que Deus tem que transformar na minha vida. Eu digo: se você não se sente pronto, não participe.
mas beba do cálice com água. Eu preparei um cálice com água, porque diz a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E estou fazendo o que Jesus fez. O meu papel aqui não é condenar ninguém, aqui é lugar de salvação. Aqui é lugar de despertar e de salvação. E um dia Jesus chega para uma mulher e fala: mulher, está lá em João 4,14, põe aqui para mim, por favor. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida. Pastor, não estou pronto. Beba da água que Deus dá. Pastor, eu estou pronto. Então participe da Santa Ceia em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, feche teus olhos. Pai, nós vamos participar desse momento que não é simbólico, mas é espiritual. Porque a tua palavra diz que aquele que come e bebe, esse tem a vida eterna. Por isso, meu Deus, consagra cada elemento. E Senhor Jesus, estamos aqui para fazer em memória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Os obreiros vão passar o pão e o suco da uva para quem precisa participar da Santa Ceia. Pastor, eu não estou pronto ainda, mas vou chegar lá. Pega do cálice com água e não coma, não bebam, até que todos sejam servidos. Amém? Pode passar, pode servir. E se você conhece essa canção, cante assim comigo: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei. A quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará. No dia mau, meu Deus me guardará. Em sua tenda me esconderá. E sobre um rochedo me erguerá. Por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida. Em ti esperarei. Uma coisa peço a ti e eu a buscarei. Uma coisa peço a ti e eu a buscarei, enquanto viver em tua casa habitar, Senhor. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor. Contigo está no dia mau, meu Deus me guardará. Em sua tenda me esconderá. E sobre o rochedo me erguerá. Por isso adorarei. Por isso adorarei. Então declare: sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor
Faltou alguém? Pastor, aqui não passou o pão, o suco da uva, aqui não passou a água. Está faltando alguém ser servido? Todos foram servidos? Sei, não me deixarás. Sei, não me deixarás. Tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti inspirarei. Oh Senhor, a nossa fé, meu Deus, está firmada em ti, ó Pai. O que seria de nós sem a tua presença? O salmista deixa claro: se não fosse a presença do Senhor na minha vida, eu teria sido devorado vivo, mas foi a mão do Senhor que me sustentou. E aqui, meu Deus, nós estamos diante de ti, ó Pai. Oh, rabalabá, sorerere, canta, rabalabá, soricanta, rabalá. Oh, Deus não te deixa não, meu irmão. Deus não te deixa, minha irmã. O Pai está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vou te dar alívio, eu vou te dar descanso para a tua alma. Então te aproxima de Deus nessa manhã. Quando você chega até Ele, Ele limpa tudo aquilo que Satanás colocou: o medo, a preocupação, o desânimo, esse pânico, essa ansiedade. Deus limpa tudo, meu irmão. Ore cantarabalaba, sore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  cantarabalá. Ora cantarabalaba, sore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  cantaramana. Aleluia, 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 aleluia. Ore canta na balaba, sorerererererere cantarabalaba, sorerereremana. Vem, 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 Senhor. Oh, cadê aquele homem de oração? Cadê aquela mulher de oração? Oh, santo, justo, poderoso Deus. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias e glórias sejam dadas a ti. Nós te amamos, Senhor. Faz uma declaração de amor para Deus. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Então o que você veio fazer para Jesus hoje? Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, rabalabá, sorererere, cantaramana. Oh, santo Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Glórias e glórias e glórias sejam dadas a ti, Senhor. Tem glória a Deus nessa igreja. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Oh, santo Deus. Oh, recanta na balaba soreriana na maná. Oh, recanta na balaba sore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 r
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, fala para Deus: queremos o teu nome engrandecer,
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levante o pão para os céus e repita assim comigo: Senhor Jesus, tu és o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, e é no nome do Senhor que eu participo, que eu recebo agora o pão da vida, o corpo de Cristo, que me fortalece, que me mantém de pé e que abençoa a minha saúde. Pode participar. Levante o suco da uva para os céus. E repita assim comigo: em memória do meu Senhor, do meu Salvador, eu participo do sangue da nova aliança. A palavra do Senhor declara que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Por isso eu participo em nome de Jesus. Pode participar. Você que tem o cálice com água, levante aos céus. E repita assim comigo: meu Deus, eu tenho sede do Senhor. Sacia minha sede, Senhor. Me prepara e, se for necessário, lava o meu interior, em nome de Jesus. Pode participar. Glórias e glórias sejam dadas a ti, Senhor. Agora é o seu momento de oração. Quer se ajoelhar? Se ajoelha. Quer levantar as mãos? Levante. O que você não pode fazer é se calar no momento como esse. Cadê as mulheres de oração dessa igreja? Cadê os homens de oração dessa igreja? Isso, chega mais perto. Você vai sair daqui hoje avivado, em nome de Jesus. Oh, santo, poderoso, maravilhoso Deus. Oh, reba chorando, rebala chorecando, riala, rebala chorando, riala cheia. Oh, Espírito Santo, vem, queremos mais. Ah, meu irmão, minha irmã, não há mais nada agora que te impeça. É o teu momento de ser cheio. É o teu momento de ser visitado por essa presença maravilhosa que é a presença de Deus. Ah, poderoso, maravilhoso Deus, Jesus aqui. Queremos mais. Oh, Espírito Santo, vem, batiza quem não é batizado nessa hora. Renova aquele que precisa do teu renovo. Aviva aquele coração que necessita ser avivado. Oh, meu irmão, minha irmã, é teu momento. Abre a boca que Ele quer te encher agora. Novas palavras surgirão. Oh, uma oração nova começa a nascer no teu coração. Oh, a visitação do Senhor está chegando sobre nós. Reba chorando, reba lá, chorerecando, reba lá, choreando, reba lá. Oh, reba lá, chorando, reba lá, chorerecando, reba lá. Oh, presença santa, vem. Aquele que é batizado no Espírito Santo e fala em línguas, ele edifica a si mesmo. Então é o teu momento agora. Começa a se edificar no mundo espiritual. Oh, vem presença, vem unção de Deus. Aquece esse coração. Derrama do teu fogo, derrama da tua glória. Oh, nós queremos mais a tua presença. O frio é lá fora, aqui dentro é fogo, aqui dentro é unção, aqui dentro há renovo para você nessa hora. Reba chorando, reba lá, chorecando, reba lá, xereando, reba lá. Orecando, reba lá, xereando, reba lá, reba lá, chorando. Espírito Santo,
Santo, vem, queremos mais. Oh, eis-nos aqui, Senhor. Os teus filhos vieram te buscar, querem mais a tua presença, clamam pelo teu poder. Há uma sede em nós que quer ser saciada, sede da tua presença. Derrama, Jesus, derrama mais sobre nós nessa hora. Oh, abre o céu sobre essa igreja, derrama da tua unção, derrama do teu poder. Oh, meu irmão, minha irmã, não perde esse momento, não perde essa oportunidade. Vai chegando mais perto, vai falando mais com o Senhor. Abre a boca que Ele quer encher, dá o primeiro passo para ser cheio. Cadê o homem de oração dessa igreja? Cadê a mulher de oração? Cadê o povo de fogo, o povo de fé? Então vai chegando mais perto do Senhor. Oh, meu Deus, aqui nós nos rendemos diante de Ti. Aqui nós glorificamos o Teu santo e precioso nome. Toda honra, toda glória, todo o louvor sejam dados a Ti, ó Pai. E aqui nós exaltamos o Senhor, nós glorificamos o Senhor, pedimos, meu Deus, vem sobre nós, ó Pai, e derrama, meu Deus, da Tua virtude nesse lugar. Oh, Santo Deus, oh, aleluia, 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 aleluia. Você que é batizado no Espírito Santo, ora em línguas. Diz a palavra do Senhor que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. É tempo de fortalecimento. Oh, meu irmão, entra na presença de Deus, minha irmã, não fica fora da festa não. Lembra do que Jesus disse: esta casa será chamada casa de oração. Então chega mais perto, tem que pegar fogo, tem que ser avivado no fogo de Deus, tem que ser avivado na presença do Senhor, tem que se fortalecer na presença do Altíssimo. Aleluia, 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 aleluia. Passa, Senhor, no coração. Passa, Senhor, aquecendo, meu Deus, com teu fogo. Passa, meu Deus, aquecendo com a tua chama. Eu, meu Deus, a tua igreja tem que ser brasa viva, Pai. Porque quando está em brasa, o inimigo não pode tocar. Quando tem fogo do Senhor, o inimigo não pode tocar. Oh, meu irmão, não pode ser morno, nem frio, tem que ser quente. Brasa viva na presença do Senhor. Então traga o fogo de Deus para a tua vida. Acenda a chama de Deus na sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glórias e glórias sejam dadas a Ti. O Senhor é Deus de maravilhas. A Tua palavra diz que agindo o Senhor ninguém impede. Eu creio nesta palavra, Senhor. Eu creio nesta palavra. Faz um pedido para Deus. Eu preciso te lembrar que Deus faz milagres. Eu preciso te lembrar que para Deus não é nada impossível. O que você pensa ser difícil, Deus resolve no estalar de dedos. Mas você precisa crer. Você precisa se posicionar. Você precisa mostrar para Deus que você confia no nome dEle. Então faz um pedido para Deus. Meu Deus, aqui nós oramos, ó Pai. Aqui nós clamamos ao Senhor com fé. E eu te peço, derrama virtude neste lugar. E meu Deus, a minha oração é: passa com teu fogo aqui agora. Passa, Senhor Jesus, e queima toda frieza espiritual. Queima, Senhor Jesus, todo desânimo. Tudo aquilo, meu Deus, está tentando apagar, abalar a fé dessa pessoa. Eu digo: Satanás, ouça a minha voz e pula para fora agora. Vamos, sai da vida dele, sai da vida dela. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Não importa qual o trabalho que foi feito, não importa se a pessoa tem sido vítima de inveja, não importa qual palavra de maldição foi declarada. Nós quebramos agora toda opressão maligna. E eu digo: está amarrado, Satanás, solta a saúde dele, solta a saúde dela. Vamos, em nome de Jesus. Essa fraqueza nas pernas, essa depressão,
Cai agora, vamos por terra, em nome de Jesus. É esse mal que está tentando assolar a saúde dele, a saúde dela. Satanás, esse corpo não é teu, pula para fora agora, em nome de Jesus. Queima, Senhor, vai queimando, Jesus. Queima, meu Deus, todo espírito que está agindo na fonte de renda dele, na fonte de renda dela. Devorador, tira a mão agora. Oh, meu Deus, queima, queima, Senhor, queima todo mal, queima toda seta maligna, queima, meu Deus, toda opressão satânica. Em nome de Jesus eu digo: demônio, sai da vida, sai da casa, sai das finanças, sai da vida sentimental. Em nome de Jesus eu digo: está amarrado, está repreendido. Pega tudo que é teu e saia para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus e agradeça a Deus, porque a tua oração foi ouvida. E tem coisa boa chegando. Tem milagre vindo na tua direção. E você vai testemunhar ainda essa semana, em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada bênção que está sendo derramada nessa hora. Abençoa, meu Deus, a casa, o relacionamento. Abençoa, meu Deus, os planos, os projetos. Pai, que essa pessoa possa glorificar o teu nome, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E todos verão e ouvirão que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Tem glória a Deus nessa igreja? Tem glória a Deus nessa igreja? Fala para duas pessoas: tem coisa boa chegando. Isso, em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Me dá